Hoje mais cedo, os Estados Unidos e o Irã encerraram a terceira rodada de negociações indiretas, sem anunciar resultados concretos. Indiretas porque foram intermediadas pelo Omã. O encontro aconteceu em Genebra, na Suíça, e deixa aí o mundo em suspense. Afinal de contas, a gente tem vivido essa tensão ao longo dos dias e você tem acompanhado conosco o desdobrar do acúmulo militar americano no Oriente Médio. A pergunta que fica no ar é guerra ou acordo? A gente viu aí na nossa cobertura especial, na terça-feira, Trump fazer o seu discurso anual ao Congresso, o discurso do Estado da União. E ali ele pontuava, vai ser importante eles fazerem um acordo, mas a gente vai saber em breve. Se não houver acordo, também vai ser bom, mas de outra forma. Depois de 3 horas, então, a reunião foi interrompida para que ambos os lados pudessem consultar suas capitais, então, sobre o andamento das negociações. Não teriam retornado à mesa, os resultados, as reportagens são conflitantes quanto a se a reunião seguiu depois da pausa, mas depois veio a publicação do ministro das Relações Exteriores do Omã, que está intermediando a coisa toda e disse que as coisas foram concluídas em um dia que ele chamou de produtivo. A gente passa pelo burburinho e o que vem à tona com as informações não confirmadas de forma oficial, mas que vazam para a imprensa no Oriente Médio, nos Estados Unidos e por aí vai. De acordo com o portal Axios, onde noticia o Barak Ravid, um dos mais respeitados jornalistas a noticiar sobre o Oriente Médio hoje, provavelmente no mundo, o que ele diz é o seguinte: os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner ficaram desapontados e consideraram a proposta iraniana insuficiente. O Bader al-Buzaidi, que é o ministro das Relações Exteriores de Omã, que como a gente falou, era o país que estava intermediando isso aí no encontro, disse que o progresso foi significativo. Não é o que parece repercutir nos bastidores, mas o que a gente pode adiantar é que, diz ele, vai haver negociações, discussões técnicas, seguindo na semana que vem. A gente passa com vocês então na sequência sobre quais parecem ser as exigências dos dois lados. Pelo menos o que a gente consegue apurar nas entrelinhas. Nada disso é confirmado oficialmente, para o público também a gente tem a integridade de fazer esse discernimento, mas são uma série de apurações do que parece estar circulando nos principais veículos de imprensa a buscar contato com oficiais dos dois países. A gente tem aqui então o Washington Post. Fontes diplomáticas disseram sob anonimato que as exigências dos Estados Unidos são as seguintes. Vamos lá. Que o Irã destrua seus principais complexos nucleares em Fordo, Natanz e Esfahan. Lembrando, esses 3 são os mesmos que foram bombardeados lá atrás na Operação Midnight Hammer em junho do ano passado. E transfira para fora do país todo o urânio já enriquecido que possa ter. Isso também é um contencioso, porque é dito que depois daquelas operações, lá atrás, em junho passado, ficou muito urânio enriquecido, muito material radioativo embaixo dos escombros. O que foi usado na época, disparado a partir dos agora tão famosos bombardeiros B-2 Spirit, foram as chamadas bombas Bunker Buster, Estoura Bunker. E aí, com instalações tão complexas quanto aquelas de enriquecimento de urânio, ficam muitos destroços em cima, algumas delas ficavam até profundamente dentro de montanhas em outros territórios isolados com fortificação, tanto construída pelo regime quanto natural do ambiente. A Casa Branca também pede, segundo essa apuração, que o enriquecimento de urânio cesse, 0 enriquecimento de urânio, e que haja restrições permanentes sem prazo para expirar. A contrapartida oferecida por Washington seria um alívio inicial das sanções com uma certa flexibilização, apenas se terá cumprir o acordo. O Irã tenta alternativas mais brandas, reduzir o enriquecimento para 1,5%, pausar a atividade por alguns anos ou processar urânio através de um consórcio regional que aconteça, de certa forma, ali com sede no próprio país. Isso aí era até um contencioso, porque enquanto agora se fala só sobre o enriquecimento de urânio, pelo menos a nossa percepção inicial é essa, havia pressão para que, além do urânio, se tratasse sobre financiamento a grupos terroristas no exterior e, claro, o Irã é o principal patrocinador estatal de terrorismo no mundo, financiando grupos como Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, o próprio Hamas na faixa de Gaza, que cometeu as atrocidades do 7 de outubro de 2023. Essa foi a terceira rodada diplomática desde a onda de protestos contra o regime islâmico. Lá entre dezembro e janeiro, Trump fala em 32 mil mortes, uma estimativa até muito mais alta do que era dado por estimativas de organizações de direitos humanos ou pelo regime islâmico, que fala em 3 mil. A Iran International tinha até falado em 38.500 vítimas, não era? Naquele final de semana de 8 e 9 de janeiro. Bem, continuando sobre as negociações. Pelo lado iraniano, foi o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi e o vice Majid Takht Ravanchi.
especialistas nucleares e ligados a assuntos diplomáticos também estiveram envolvidos. Rafael Grossi, que é o cara da ONU para a Agência Internacional de Energia Atômica, também esteve por ali, é o órgão que fiscaliza essa questão e que também está pedindo acesso para poder entender quanto existe ali, então, quanto existe lá de urânio enriquecido e qual é a situação das organizações, das instalações de enriquecimento de urânio bombardeadas anteriormente em junho passado. Enquanto isso, teve protestos contra o regime ali em Genebra também, tá? Enquanto havia reunião. Aquelas bandeiras que têm se tornado mais e mais comuns nos protestos. Ao invés da bandeira da República Islâmica, acabam usando a bandeira que tem o leão e o sol. A bandeira com o leão e o sol, então, sendo utilizada nos protestos. Protestos que continuam no Irã, tá? Enquanto acabou aquela primeira onda, você pode voltar nos Epoch News dos últimos dias, nos quais a gente falou também a fundo a respeito de protestos acontecendo nas universidades. A coisa parece não arrefecer. Faz 3 dias, Trump disse que o Irã teria 10 dias. Agora a gente aguarda para ver. Faltaria aí o quê? Coisa de uma semana? A possibilidade de um confronto, enquanto isso, mantém não só o Oriente Médio, mas o mundo em alerta. Há quem diga que isso seja gunboat diplomacy, como se tem chamado, uma modalidade nesse mundo em constante mudança, com uma espécie de ruína das organizações internacionais, aonde agora a diplomacia, e eu sempre falo sobre essa análise, mas é porque ela foi replicada também por autoridades americanas. A diplomacia ficaria aí, então, no tripé: pressão econômica, coação militar e diplomacia personalíssima, o olho no olho. Nesse contexto, a gente vê o maior acúmulo militar americano no Oriente Médio desde as Guerras do Golfo, em 90 e 2003. Bush pai, em 90, Bush filho, em 2003, agora com Trump, é o maior acúmulo desde aquela época. E quando a gente estava falando daquilo lá, foi, a operação contra o Saddam primeiro, depois aí a Desert Storm, a operação que se tornou a longuíssima Guerra do Iraque, de 2003 a 2011. Também tem ameaça vindo do Irã nesse contexto. Um assessor do líder supremo afirmou à imprensa local que os porta-aviões americanos que foram enviados à região estão ao alcance dos mísseis do país e disse que isso ia reduzir o esforço necessário para uma eventual resposta militar de Teherã. E ele toca num dos pontos centrais desse acúmulo: 2 porta-aviões ali perto da região, USS Abraham Lincoln, da classe Nimitz mais antiga, e o principal, o maior, o mais capaz porta-aviões do mundo, USS Gerald Ford. Pegando esse gancho e continuando com as apurações que circulam no exterior, a Bloomberg noticiou que o Irã acelerou significativamente o carregamento de petróleo no Golfo Pérsico entre 15 e 20 de fevereiro. Embarcou quase 3 vezes mais petróleo que o habitual, o que alguns analistas diriam que pode indicar preparo para uma eventual escalada militar. E nessa noite, pelo menos 12 caças F-35 americanos partiram, acompanhados por 8 aviões-tanque rumo à Europa, para uma posição de prontidão. Aqui a gente tem, então, o monitoramento de tráfego aéreo do Flight Radar, no qual a gente acompanha esse tipo de movimentação. A Associated Press diz que os navios americanos no Bahrein também já foram deslocados para mar aberto. É o tipo de movimentação das peças que a gente tem visto recentemente. E nesse ponto, eu falo com vocês ainda. A gente tem até o Marco Rubio falando sobre isso, quanto à questão de aproximação de Israel e parada do Gerald Ford na Grécia. Vamos pegar então a fala do secretário de Estado. Ele está aparecendo bastante hoje, né? Vamos lá de novo então ouvir Marco Rubio. Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region. And all of our bases in the UAE, in Qatar, in Bahrain. And they also possess naval assets that threaten shipping and try to threaten the U.S. Navy. So I want everybody to understand that, and beyond just the nuclear program, they possess these conventional weapons that are solely designed to attack America and attack Americans if they so choose to do so. These things have to... Bom, outra das coisas que eu quero pescar com vocês nas entrelinhas e que ajuda a gente também a fazer a leitura, cada um de nós a tentar entender melhor esse cenário que se desdobra e pensar melhor em como isso poderia afetar coisa que não fica só localmente. Afinal de contas, a gente está falando de vias navais que escoam 20% do petróleo, do comércio de petróleo global. É coisa que afetaria o Brasil, o mundo todo e muito. Não à toa, o mundo todo observa o que acontece ali. Então quero dar uma pincelada em outra coisa que ajuda a gente a ficar de olho e a entender. Nesse cenário, o Hezbollah, organização terrorista sediada no Líbano, do ladinho de Israel, e financiada, preparada, treinada, tudo o que for pelo Irã, talvez a organização que mais recebeu apoio do Irã entre todas as organizações terroristas que Teherã apoia. Agora tem uma sinalização de que ele não entraria automaticamente em um eventual conflito. E entenda por que isso é importante.
Esse é um grupo terrorista que está às portas de Israel, aonde também há uma concentração de ativos americanos em meio a esse acúmulo militar. Se houvesse um conflito com o Irã e o Hezbollah se envolvesse, o grupo poderia, como foi em 8 de outubro de 2023, um dia depois da invasão do Hamas, disparar rajadas de mísseis contra Israel. Alguns seriam interceptados, alguns poderiam não ser. Esse grupo poderia, também com atuação em escala global, afinal de contas, só para dar um exemplo, é o grupo por trás dos 2 maiores atentados terroristas da história da América Latina, 92 e 94, embaixada israelense em Buenos Aires e um centro da comunidade judaica 2 anos depois. Bem, ele poderia atuar com operações abrangentes mundo afora. Seria uma ponta de lança importante caso houvesse o conflito para fazer guerra assimétrica. Por isso essa notícia ganha uma magnitude maior. Até falei de América Latina, só para fazer mais um parênteses, era ultra ligado ao regime de Nicolás Maduro, até com, dizem, o regime de Maduro providenciando voos que não revelavam a lista de passageiros da Interpol e passavam de Teherã para Damasco, para Caracas, e quando se fala de terrorismo na tríplice fronteira e circulação de terroristas na América Latina, Hezbollah é talvez aquele que seja o nome mais notório. Bem, vamos lá então a qual é a notícia, dado esse contexto todo. Uma autoridade do grupo terrorista libanês disse à AFP que não haveria reação caso os Estados Unidos realizassem ataques limitados contra o Irã. Segundo o jornal libanês, outra reportagem, Nida al-Watan, o Hezbollah informou ao governo do Líbano que pretende manter neutralidade. Mas essa neutralidade viria com condições. O Hezbollah afirma que só permaneceria fora do conflito se não for diretamente atacado por Israel e não houver tentativa de atingir o líder supremo iraniano ou derrubar o regime. Então fica aí nas entrelinhas uma espécie de mensagem de cautela de uma das principais organizações terroristas do Oriente Médio que poderia estar diretamente envolvida. A gente continua aqui, tá? O secretário-geral do grupo, Naim Qassem, já declarou anteriormente que o Hezbollah não ficaria neutro no caso de uma guerra com o Irã, então a coisa parece ter aí uma mudança de postura. Vale a pena lembrar, quando se fala da mega operação dos pagers israelenses, o grupo alvejado foi precisamente o Hezbollah, e foi alvejado novamente agora. Hoje, as Forças de Defesa de Israel, IDF, atacaram 8 campos militares no leste do Líbano. Possivelmente a gente tem até as imagens disso, a IDF normalmente divulga. Tá aí então, as imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel com o ataque então de 8 campos militares no leste do Líbano utilizados para armazenar armas, incluindo mísseis. Houve, enquanto acontecia a guerra que redesenhou, a bem da verdade, a face do Oriente Médio, envolvendo o Hamas, aquela desencadeada no 7 de outubro com a invasão do Hamas, é uma guerra que acabou por envolver. Netanyahu falava em 7 frentes no seu discurso na ONU. Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano, terroristas no Iraque, na Cisjordânia, o Irã, ele continuava com essa lista. E, de fato, enquanto isso acontecia, houve uma invasão terrestre israelense ao sul do Líbano e depois de Shekoah ainda se mantém 5 pontos ocupados por Israel ali na fronteira com o Líbano para justamente lidar com operações contra o Hezbollah. E Israel afirma agora que a presença do grupo nesses locais viola o entendimento com o Líbano e representa uma ameaça ao Estado de Israel. Na sequência, pessoal, vocês ficam conosco, a gente vai falar de assunto importantíssimo. Eu vou estar desdobrando com vocês a OpenAI, a produtora do ChatGPT, denunciando, delatando uma campanha global de influência do Partido Comunista Chinês. Na mira, entre muitos outros alvos, a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Chamada de uma Margaret Thatcher japonesa, uma aliada de Donald Trump, que conseguiu a maior vitória eleitoral da história recente do Japão, ela então estaria no alvo dessa campanha de influência, e faz sentido em meio à tensão militar com os dois países. Mas antes, um instantinho, pessoal. Ontem nós fizemos um segmento curto sobre os benefícios da creatina e a gente recomendou a Nutriovera. Estou até aqui com ela, quem quiser o link está aqui embaixo na descrição, tá? Quando o corte foi ao ar, a gente recebeu um comentário aqui falando o seguinte, que isso poderia ser uma questão que fosse fazer mal aos rins. A gente agradece a espectadora que chamou a nossa atenção sobre isso. A gente vai fazer alguns esclarecimentos para não confundir ninguém, já que a gente estava aqui oferecendo isso daqui. A gente tem esse estudo aqui na tela. Podemos colocar na tela? Temos o estudo? Vamos lá então. Vocês estão acompanhando aqui comigo. Ele revisa outros 21 artigos científicos, não encontra nenhum dano aos rins em consequência da creatina. Os rins filtram o sangue e uma das coisas que retiram do sangue é a creatina. Isso é uma parte normal do metabolismo dos músculos e é retirada do sangue constantemente pelos rins. Quando tem níveis elevados dela no sangue, isso pode ser um indicador de que os rins não estariam funcionando. Então, se você tomar creatina, isso aumenta os níveis de creatina no sangue e não quer dizer que os rins estão filtrando menos. Só quer dizer que você está ingerindo mais.
Como um indicador indireto, o indicador pode ser alterado pela creatina, enquanto os rins continuam funcionando normalmente, tá? Os estudos mostram que a creatina não causa danos aos rins em populações saudáveis. É bom ter alguns cuidados, até por responsabilidade ao público, a gente deve falar aqui. Há menos pesquisa para uso em crianças e adolescentes, mas esse estudo aqui, então, reúne o que se sabe até agora e mostra a melhora de desempenho em atletas, adolescentes, sem relatos de efeitos adversos, mesmo em populações aí com alguma questão clínica. A ausência de eventos adversos apoia, mas não confirma, a hipótese de que é seguro em crianças e adolescentes. Essa publicação científica sobre os mitos e verdades da creatina mostra que não há estudos com humanos para mulheres grávidas, mas estudos em animais mostram benefícios no desenvolvimento do feto. Ainda são necessários mais estudos para pessoas com condições especiais ou doenças nos rins. Isso não é conselho médico. Se você está grávida, é menor de idade, diabético ou tem condições pré-existentes, claro, consulte um médico. Mas se você é um adulto saudável, sem condições especiais e que não está gestando e quer aproveitar os benefícios comprovados em cognição, recuperação muscular, tá valendo aí, pode usar o código EPOCH, EPOCH. A gente tem aqui o squeeze, solta aí então, Daniel. O código EPOCH, EPOCH, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá valendo. Use agora com o cupom no checkout e você pega a sua creatina Nutriovera com o selo Creapure, que é um padrão, então, internacional que garante pelo menos 99,9% de pureza. Frete grátis para compras acima de R$200. Se você gosta do nosso conteúdo, mas não assina o material que a gente produz de conteúdo premium, essa também é uma forma sensacional de nos apoiar, tá bom? Obrigado ao Nutriovera, então, por apoiar o conteúdo. Cupom de desconto vale para todo o site e você pode usar quantas vezes quiser.